A maioria dos traders não quebra porque não sabe o que fazer. A maioria dos traders quebra porque sabe o que fazer, mas não consegue fazer o que sabe. Que doideira é essa? A disciplina, ela é como se fosse o eixo do carro que mantém o carro na pista. E o que acontece quando o carro não está com o eixo? Certo? Ou está com o eixo desalinhado? Ele vai andar. Só que a hora que chegar a primeira curva, ele vai sair fora. Não vai ter nada que segure ele. Hoje eu vou mostrar para você o que acontece dentro do seu cérebro quando você perde a disciplina e o que o seu corpo sente nesse momento. Certo? E o protocolo que você vai fazer para começar a ir ajustando isso para que esse seu eixo de fato solte, mas fique firme, entendeu? Vamos lá? Bom, você prometeu que hoje ia seguir o plano, ia esperar dar o sinal certo, só que aí o mercado abriu. E aí a sua mão coçou, e o que você fez? Veio aquele pensamento na sua cabeça, só hoje, só dessa vez. Mas e aí, lá se vai mais uma entrada fora de hora, fora de setup, mais uma promessa quebrada, mais uma revisão do seu emocional que foi adiada. O problema é que cada vez que você faz isso, cada vez que você quebra uma promessa, cada vez que você sai fora do seu setup, cada vez que você sai fora do seu plano, é como se você passasse óleo queimado nas suas engrenagens, na engrenagem da sua confiança. E você vai desgastando a sua confiança. E o motor da consistência começa a perder compressão, começa a se desgastar. E aí, meu amigo, quando você vê, o seu motor travou. Trader sem disciplina é igual carro que vive escapando do alinhamento. Ele vai andar reto por um tempinho, mas basta uma curva, o primeiro buraco, e ele começa a puxar para o lado. E o lado é o lado do erro. É um problema isso. E toda vez que você sai fora do seu plano, o que o seu cérebro ali interpreta, tá? O seu córtex pré-frontal, que é a parte racional, a gente já falou isso aqui várias vezes, tá? É o que segura o seu instinto de buscar prazer imediato. E o seu sistema límbico é o acelerador emocional ali. Ele quer ação, ele quer risco, ele quer resultado, ele não quer nem saber, entendeu? Quando você quebra a regra, quando você não segue o que você falou que ia seguir, o seu sistema emocional, nesse momento, ele venceu a guerra. E quando ele vence a guerra, ele vai simplesmente liberar dopamina. E nesse momento que ele liberou dopamina pelo motivo errado, ele está recompensando o erro. E o que acontece quando você começa a recompensar o erro dentro de você? O resultado é que você vai ficar viciado em descumprir o que deveria ser cumprido. Isso é um problema, porque isso vai acontecendo às vezes até de maneira inconsciente dentro de você. E daqui a pouco você está fazendo um monte de coisa errada, você nem percebeu, simplesmente porque você ensinou o seu cérebro quimicamente a agir dessa forma. É a mesma coisa que você tivesse com um carro aí, o pedal da embreagem todo quebrado, todo invertido. Toda vez que você acha que está controlando o carro, na verdade, você está engatando uma marcha errada, você não está engatando uma marcha, está tudo errado, você não anda, não consegue sair do lugar. E o que acontece fisicamente com você quando você quebra a sua disciplina? Bom, o seu corpo ele vai entrar em estado de urgência. A gente já falou aqui também várias vezes. Vai liberar o cortisol, a sua respiração ela vai ficar alterada, vai ficar curta, o seu foco ele vai mexer e o seu corpo nesse momento ele começa a se preparar para agir sem pensar, certo? Ele vai agir simplesmente por impulso. E quanto mais vezes você repetir isso, o seu cérebro vai sempre ser treinado a quebrar o plano. E quando você treina isso, o seu cérebro vai entendendo ao longo do tempo que quebrar o plano é bom e é o certo. E dessa forma ele está sendo recompensado. Você percebe o tamanho do erro e o tamanho do risco que você corre se você continuar nessa? É igualzinho você lá, com a luz do óleo do seu carro, do motor acendendo ali, acesa. E você aperta o acelerador e vamos embora. Acelera com força.
o seu carro ele vai responder. Só que ele vai responder até um certo ponto, porque aí, quando a luz do óleo está acesa, o desgaste do motor está tão grande que uma hora esse motor vai travar. Só que aí, para você, no engano, vai achar que isso é uma experiência ou vai dar qualquer outra desculpa para isso. Só que a meleca já está feita. O desgaste já aconteceu. Então, a indisciplina, ela não chega gritando. Ah, vou ser indisciplinado. Se ninguém acordar, hoje eu acordei para não cumprir o plano. Então, a indisciplina, ela vem aos poucos. Ah, só hoje. Só dessa vez. Só nessa entrada. Só uma vez. E aí, quando você percebe, o erro já virou rotina, já virou um problema. E aí, o arrependimento, ele já virou um hábito. Então, a disciplina, ela não é uma prisão. Ela é uma estrutura, ela é um método. E o trader disciplinado não é o que vive tenso, é o que vive leve, porque ele confia no plano. Ele confia que o sistema que ele criou, o sistema que ele escolheu, funciona. É simples assim. Então a disciplina ela vai servir como o mapa de calibragem do seu emocional. Sem ela, você vai estar rodando com o pneu murcho, você vai estar rodando fora de alinhamento, vai estar rodando sem óleo no motor. Então, por isso que você precisa pegar a disciplina e usar ela a seu favor. Como é que você faz um diagnóstico? Porque todas as vezes que a gente fala de emocional, não tem como falar de parte emocional sem a gente parar e fazer um diagnóstico da situação, do que está acontecendo, como que isso acontece, onde que isso começou. Então, geralmente a disciplina ela começa a quebrar no mesmo lugar. Então, a pergunta que você vai fazer é onde é que eu estou começando a perder o controle? Onde que a disciplina, em que momento eu estou começando a perder o comando da minha disciplina? E por quê? Quais são as razões? Identifica isso, certo? Mais uma vez, é como se você descobrir que o cabo do acelerador ou o cabo da embreagem ele está solto, ele está frouxo. E aí você precisa apertar esse parafuso aí que está solto, para você não ficar na mão no meio de uma subida, no meio de uma descida, no meio de uma ultrapassagem. Então faz essa manutenção. Segundo ponto, tá? Regras no day trade são inegociáveis. Ainda mais quando a gente fala sobre a parte emocional. Ainda mais quando você está com a sua parte emocional toda ferrada. Então, seguinte, se você não seguiu um checklist, não faça o seu trade. Sem checklist, sem trade, ok? Primeira regra, não deve ser descumprida. Se você descumprir, você vai quebrar a cara. Segunda coisa, quebrou a regra, você saiu fora do seu plano, para o dia, encerrou, acabou. Chega, desliga o computador, vai assistir Netflix, vai assistir filme, vai ficar com seus filhos, vai caminhar, vai correr, vai para academia, faz outra coisa, mas sai da frente do computador. Então, pensa só, um carro de corrida, ele só sai da garagem, ele só sai para a corrida, só sai da oficina depois do mecânico fazer todo um checklist no carro. Ele tem que olhar o freio, ele tem que olhar o motor, ele tem que olhar a direção, ele tem que olhar os pneus, ver se está tudo certo para de fato ir para a corrida. Não tem jeito. É exatamente isso que você vai fazer. Como é que você quer chegar simplesmente, né, numa prova de Fórmula 1 e entrar dentro do carro de bermudas, camiseta regata e chinelo e se acha que você vai correr sem capacete ainda? Impossível. É impossível você fazer isso. Tá? E como é que a gente vai fazer um reforço neurológico? Neurológico da maneira certa, tá? Para você. Então, como que a gente vai construindo isso de uma maneira mais correta possível? Primeira coisa, todas as vezes que você seguir o plano, você vai anotar e você vai reconhecer isso. Certo? Anota, ó, hoje eu segui o plano, assim, assim, assado, era assim, assim, assado, deu certo. Então você vai reconhecer, anotou que seguiu o plano, vai reconhecer isso e vai terminar o dia em paz. Isso é como se você estivesse colocando o óleo certo, vai lubrificar o seu sistema dopaminérgico e vai ensinar o seu cérebro a sentir prazer em obedecer o método, em seguir o plano. E dessa forma você vai construir uma trilha
que de fato você consiga seguir mais saudável, com mais confiança. E a partir desse momento você vai estar de fato abastecendo a coisa certa, entendeu? Então faça isso que você vai ver que neurologicamente isso vai funcionar. É como se você estivesse trocando o óleo do seu carro antes do prazo de vencimento do óleo. Não é luxo nenhum, não. É tudo certo. Isso aí vai manter o seu motor respirando. Vai dar tudo certo. E no final do seu dia, certo? Independente do resultado que você teve, vai se fazer 3 perguntas todos os dias. Primeira pergunta: eu segui o plano? Segunda pergunta: onde que o emocional tentou me sabotar? Em qual momento? Anota isso, certo? Fica presente para isso. E a terceira: o que que eu posso ajustar para amanhã, para que isso não volte a acontecer? Essas 3 perguntas vão fazer você sair de um estado dopaminérgico errado, vai fazer você criar consciência e vai fazer você olhar para as ações e planejar o dia seguinte para você não errar mais. Ok? É isso aí. Eu vou esperar você fazer, hein? Vou esperar você fazer. E ó, presta atenção. Nenhum carro de corrida termina uma prova e segue direto para a próxima prova. Não dá. O carro terminou uma prova, ele tem necessariamente que voltar para a oficina. Por menor que sejam os ajustes que vão ser feitos no carro, eles vão precisar olhar como é que está o pneu, como é que está o motor, como é que está o freio. E só então vão colocar o carro para correr de novo. Você precisa fazer exatamente a mesma coisa com o seu emocional. A disciplina ela não é perfeição, ela é manutenção. É sobre manutenção, sobre como você vai cuidar dela de fato. O trader que vive, sabe, livre demais, assim, solto demais, ele é escravo dos próprios impulsos. E é complicado. Não dá certo, tá? O trader que ele é inquebrável, ele entende que a liberdade nasce de uma estrutura, nasce de um modelo, nasce de uma disciplina, de um método que ele precisa seguir, de fato, para que aí sim a coisa funcione. A disciplina, ela é aquele alinhamento do carro, certo? Invisível, é uma coisa meio que invisível. Você só consegue ver de fato quando o carro entra na pista, certo? Quando você coloca o carro na pista, você sente se o carro está alinhado ou não de fato. Isso que é. A disciplina é exatamente esse alinhamento que precisa ser feito. O mercado, presta muita atenção, o mercado, ele não quebra quem erra. Você vai errar, eu erro, todo mundo vai errar dentro do mercado. O mercado erra, não revisa o erro, não aprende porque errou, não corrige para não errar mais aquele erro. Entendeu? Mas mesmo assim, você ainda vai errar, é natural. Mas você precisa fazer essa revisão sempre, principalmente a revisão do seu emocional. Agora conta para mim, se esse vídeo aí fez você lembrar de algum momento que você quebrou aí por falta de disciplina, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você quiser saber de fato como é que você faz uma revisão completa, destrinchar o seu emocional, aqui embaixo tem um link para você fazer a aplicação para o protocolo GT. Entra lá, clica que alguém vai entrar em contato com você para saber se você vai poder ou não entrar para o nosso protocolo GT, certo? E lá eu realmente passo para você um manual muito completo, passo a passo, para você construir sua disciplina, construir sua confiança, fazer uma revisão geral do seu emocional, deixar o seu carro aí 100% alinhado. Beleza? Eu sou o Rodrigo, eu sou mecânico de traders. Eu te vejo no próximo vídeo que nós vamos falar de... Do que nós vamos falar na semana que vem? A gente vai falar sobre consistência. Não perde, hein? Não perde o vídeo da próxima semana. Eu sou o Rodrigo, eu sou mecânico de traders, e até o próximo vídeo.